Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver um recurso que ajuda bastante aí para a gente organizar as nossas funções e as nossas fórmulas. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você receber aí todas as informações quando eu fico online, quando eu mando um vídeo novo, para a gente já começar esse conteúdo, tá bom? E compartilhe com alguém que trabalha com Excel aí no seu dia a dia, na sua empresa ou seus amigos e tudo mais. Qual que é o recurso que a gente está falando, gente? Está aqui no menu de fórmulas e é esse carinha aqui, ó, gerenciador de nomes. O que é o gerenciador de nomes? Nada mais é do que um gerenciador de apelidos, ok? Então toda célula no Excel tem um nome. Onde é que a gente vê o nome da célula? O nome está aqui no cantinho. Então, por exemplo, eu estou aqui na célula A1. A1 é o nome dessa célula, assim como a célula B1, B2, A2. Então, cada célula tem um nome. E o que a gente vai fazer com o gerenciador de nomes? A gente vai dar um apelido ou um nome para a célula que a gente quer, ou intervalo de células, para a gente conseguir utilizar de forma mais intuitiva ou talvez mais organizada no Excel. Por exemplo, assim, meu pai se chama Silvinei. Mas quando eu vou falar com meu pai, eu não falo, ô Silvinei, vamos conversar. Eu falo, ô pai, vamos conversar. Então o pai, para mim, né, na minha cabeça aqui, já sabe que eu estou me referindo à pessoa Silvinei, ok? Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui com o gerenciador de nomes. A gente vai dar um nome, um apelido para alguma célula, e aí eu separei 4 exemplos aqui para a gente ver a aplicação que a gente pode ter disso, para a gente ver como é que funciona. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, exemplo 1. Eu tenho aqui, aí eu estou separando aqui ó, do lado esquerdo e direito, mais ou menos assim. O lado esquerdo vai ser sem o gerenciador de nomes, e o lado direito vai ser com o gerenciador de nomes. Então olha só, se você está com uma planilha em branco e você clicar aqui no menu Fórmulas, Gerenciador de Nomes, não vai ter nenhum nome aqui, né? Aqui eu já tenho vários porque eu criei aqui esse exemplo para a gente ver. Então o que é esse gerenciador de nomes? São todos os nomes que você tem na sua planilha, nomes criados, né? Não a célula A1, A2, A3, os nomes criados vão estar aqui aparecendo para você. Então a gente vai criar todos esses nomes aqui para a gente ver como é que funciona. Qual que é o primeiro exemplo? Eu tenho uma listinha aqui de vendedores e com valor de vendas, normal, tá? Então eu tenho só um intervalo de células, né? Não tenho uma tabela. Como que eu sei que eu não tenho uma tabela aqui do Excel? Veja só. A hora que eu clico aqui dentro dessa célula, não aparece nenhum menuzinho aqui em cima escrito design da tabela, diferentemente dessa outra tabela aqui, que realmente é uma tabela do Excel. Então aqui, como está habilitado o design da tabela, eu tenho sim uma tabela do Excel e não um intervalo de células. Mas até aí tudo bem. O que eu quero fazer? Eu quero colocar o total de vendas. Então aqui eu vou usar sem o gerenciador de nomes. Então eu vou colocar aqui, ó, igual a soma. E aí eu vou selecionar o intervalo que eu quero. Padrão. Sem o gerenciador de nomes. Como que eu posso fazer a mesma coisa aqui dessa soma, né? Para eu entender que esse intervalo aqui refere-se ao meu intervalo de vendas. Então tem aqui um espelho, né, de informações. E aqui na função, nessa função soma aqui, eu estou somando as vendas tabela. O que é esse vendas tabela? É um nome que eu dei para esse intervalo de células que contém as informações de venda da minha tabela. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu tenho um outro arquivo aqui sem nome nenhum, tá? Ó, do zero aqui, para a gente fazer a mesma coisa que eu fiz no gabarito ali. Então olha só, vamos aqui em fórmulas, põe em gerenciador de nomes, e aqui eu não tenho nenhum nome. Então a gente vai fazer aqui do começo. Então olha só, total de vendas aqui do lado esquerdo, vamos lá, soma, e aí eu vou pegar o intervalo, maravilha. E aqui, ó, também é um intervalo. Como pode ver, não tem nenhum menu aqui de tabela aparecendo aqui em cima. Então, isso também é um intervalo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse intervalo aqui, vou no menu Fórmulas, no menu aqui Gerenciador de Nomes, e eu vou criar um novo nome aqui, novo. E esse nome, eu vou dar o nome que eu quiser. Ah, então eu vou colocar aqui, ó, total de vendas. E aí é que está o X da questão. O que acontece? Você tem o escopo desse nome. O que é o escopo? Quem é que vai poder enxergar esse nome? Então,
Pode ser que toda a pasta de trabalho, ou seja, todas as abas do seu Excel aí, consigam enxergar esse nome, se você deixar a pasta de trabalho, ou você pode limitar, por exemplo, que apenas a planilha 1, apenas a aba 1 vai poder enxergar esse nome, tá? Por padrão, eu costumo deixar habilitado para todo mundo, né? Porque daí é mais fácil eu chamar alguma função lá da outra planilha, da outra aba, né? Da outra aba, com esse nome. Então, o meu nome aqui desse intervalo vai ser total de vendas. Vai estar todo mundo enxergando desse arquivo aqui, todo mundo vai enxergar todas as abas desse arquivo. E aí vem o refere-se. Refere-se aqui. Nesse caso, eu estou dizendo que esse nome total de vendas refere-se a esse intervalo aqui, ó, desde a E5 até a E10. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar um comentário aqui. Aqui eu posso colocar, né, só para deixar mais organizado ainda. Então, esse intervalo contém todas as vendas da empresa. Pronto. E dou um OK. Ou seja, agora na nossa lista de gerenciador de nomes, a gente tem um novo nome aqui que se chama total de vendas. Agora eu consigo enxergar esse total de vendas, ó, igual total de vendas, como se fosse uma variável, né, dentro das funções aqui do Excel. Então, se eu consigo enxergar esse total de vendas, eu consigo fazer uma função soma dessa variável. Então, eu posso colocar aqui igual a soma. Eu vou somar quem? Eu vou somar todo mundo que está no total de vendas. E ele vai puxar aquele intervalo. Que diferença faz isso? Eu estou com uma listinha bem simples aqui, né? Então, olha só, se eu comparar aqui, eu estou fazendo uma soma de B5 a B10. Se eu comparar aqui, eu estou fazendo uma soma de total de vendas. O que te ajuda é que toda vez que você utilizar essa função, esse nome, você vai saber, porque você sabe, foi você que criou na sua planilha, que o total de vendas já está aqui nesse intervalo. Tá? É mais fácil você decorar total de vendas ou B5 a B10? O que você acha? Então aí vai da sua organização, ok? Ainda no exemplo 1, posso dizer o seguinte. Eu posso ter uma meta aqui de R$5.000, ó, vamos colocar R$5.000 só para a gente ter aqui. E eu quero contar quantos vendedores bateram a meta. Como que eu faria aqui sem o gerenciador de nomes? Eu vou colocar igual, conte.c, né? Eu vou fazer uma validação, vou contar. Aí eu vou contar do meu intervalo aqui, ó, do B5 até o B10, qual que é o meu critério? Todo mundo que for o quê? Maior que 5.000, né? Que eu defini ali que é a minha meta, maior que 5.000. Então eu tenho 4. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho mais formas de fazer isso com o gerenciador de nomes, né? Mas como que eu posso fazer isso aqui com o gerenciador de nomes? Eu posso, primeiro, colocar aqui, ó, igual conte.c. E aí eu vou contar qual o intervalo? O total de vendas aqui, ó, total de vendas. Qual que é o meu critério? Eu posso colocar aqui direto, né? Maior do que 5.000, que é a minha meta. E aí eu posso dar um Enter e ter o mesmo resultado. Opa, maior, faltou concatenar aqui com o e-comercial. Maior do que 5.000 e eu vou ter o mesmo resultado. Ou eu posso ainda definir, e aqui em gerenciador de nomes, e definir mais um nome aqui, criar mais um nome que não refere-se a célula nenhuma, mas sim a um valor. Qual que é esse nome que eu vou criar aqui? Meta. Por quê? Eu vou definir que a minha meta refere-se a 5.000. Esse é o valor da minha meta. Claro que eu estou deixando fixo aqui, aí cada cenário é um cenário, né? Você vai ver o que se adequa melhor ao seu caso aí. Vou dar um OK. E aí eu posso, aqui dentro desse conte-c, ao invés de falar que é maior do que 5.000, eu posso falar que é maior do que a minha meta. E aí fica mais fácil de eu ler o que esse conte-c está fazendo. Então, estou fazendo aqui, estou fazendo um conte-c do total de vendas de todo mundo que é maior do que a meta. Então, para mim, é mais fácil de entender esse texto aqui, né, do que esse texto aqui. Conte-c B5, B10 maior que 5.000. Eu sei que eu estou validando algum intervalo que é maior do que 5.000. Então, assim, é um exemplo simples. E, claro, quanto mais informação você tiver, mais complexo vai ficar a sua função e, claro, quanto mais complexa a sua função, mais sentido vai ter você utilizar o gerenciador de nomes. Aí, outra coisa que você pode fazer ainda no exemplo 1 é, ao invés de mostrar toda a conta, eu posso colocar aqui, copiar toda essa função aqui, toda essa fórmula, e definir um nome para ela. Ou seja, vou lá no gerenciador de nomes, olha só,
Vamos criar mais um nome, mais um apelido. Esse apelido vai se chamar o quê? Vendedores que bateram a meta. Esse vai ser o apelido, ele já até puxou. Esse apelido se refere a quê? Eu vou colar a função aqui. Ele se refere aqui, ó, ele se refere a um CONT-C do total de vendas que é maior do que a meta. Então ele não está buscando de uma célula, ele está buscando da função aqui, da fórmula, ok? Vou dar um ok. Agora, toda vez que eu quiser aqui ter essa informação de quantos colaboradores ou quantos vendedores bateram a meta, eu posso simplesmente colocar aqui um igual, estou na frente? Quase na frente, igual a quantidade, como que era o nome? Vendedores que bateram a meta, e ele vai dar exatamente o mesmo resultado, porque ele está fazendo a conta de novo, ok? Esse é o primeiro exemplo aqui. Segundo exemplo, um cálculo de IMC simples, tá? Como que é a fórmula do cálculo do IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado, se eu não me engano, espero que seja. Ok, então vamos testar aqui, ó. Sem o gerenciador de nomes. Igual, eu tenho o peso aqui na minha célula B35, então é o peso divididos, né? O peso dividido pela minha altura ao quadrado, né? Chapeuzinho circunflexo aqui, ó, 2 ao quadrado, enter. E aí vai dar o resultado lá, esse daqui, ó. Esse é o meu peso, minha altura, esse é o meu IMC. E aí eu deixei a tabelinha aqui para você fazer o cálculo, né? Para saber se você está saudável ou não. Vamos cuidar, hein? Então, olha só, tô quase com sobrepeso, então tem que me cuidar. Ok, como que a gente faria isso utilizando o gerenciador de nomes? Eu vou dar um nome aqui, ó, no gerenciador de nomes. Eu posso ir direto, ó, com a célula que eu estou selecionada, eu posso ir direto em definir um nome. E aí ele já vai puxar aqui a referência daquela célula, ou seja, E35. Então, olha só, eu quero dar o nome de peso, e ele já puxou automaticamente porque estava perto aqui o texto, né? Eu vou dar um OK. E na altura, mesma coisa, vou selecionar a altura e vou definir um nome aqui. Altura. E vou dar um OK. Então, a altura se refere à célula E36. Agora eu vou fazer a mesma conta aqui, né? Igual. Peso, olha só, porque ele sabe que aquela célula se chama peso agora, dividido pela altura, ele sabe que é aquela célula, ao quadrado, né? Vezes 2. O resultado vai ser o mesmo. É só a forma de ler a função que vai te facilitar a usar ali quando você utiliza, né, o gerenciador de nomes. E lembra que eu falei que o nome da célula está aqui no cantinho? Então olha só, se eu vou na célula E35 agora, o nome dela não é mais E35, o nome dela é peso. Assim como a altura, não é E36 o nome dela. O nome dessa célula aqui agora é altura. Ou seja, todos os nomes que você vai criando, ele está aqui nessa caixinha, olha só. Então, o total da venda é o intervalo, o peso, a altura está aqui, o peso está aqui. Então, você tem essa facilidade de encontrar os nomes aqui através dessa setinha aqui no canto esquerdo superior também, ok? Terceiro exemplo, o que a gente tem? Como que a gente aplica o gerenciador de nomes na validação de dados, que também facilita bastante. Então, olha só, temos aqui um intervalo de células, né? E eu quero que nessa listinha de cargo aqui eu consiga selecionar apenas esses valores. Então, da metodologia padrão ou do jeito mais conhecido, como que o pessoal faz? Vamos selecionar todo mundo que a gente quer validar, né? Em dados, validação de dados, né? Eu vou querer uma lista aqui, e essa lista está nesse intervalo aqui, da célula A66 a A69. E dou um OK. Pronto, funciona, ok? Agora, se eu vou fazer uma manutenção, né, nessa validação de dados, eu tenho várias, fica mais difícil saber de cor o que é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um nome para essa lista aqui que se chama lista de cargos. Então, olha só, vou selecionar os meus cargos, aqui que eu tenho, vou lá em fórmulas, definir um nome, e aí o nome dessa galera aqui vai se chamar lista de cargos, olha só. E aí ele já selecionou aqui porque eu estava com as células selecionadas, né? Então se refere à célula 66 até a célula 69. E vou dar um OK aqui. OK. Do ladinho aqui, ó, do meu exemplo
3 aqui, que eu estou quase na frente, eu vou fazer a mesma coisa de validação de dados. Só que agora, lá em dados, validação de dados, eu vou querer uma lista e o nome dessa lista vai ser igual a lista de cargos, que foi o que a gente acabou de criar, olha só. Então, quando eu for fazer a manutenção dessa planilha, eu vou saber, e eu tiver várias validações de dados, né? Eu sei que a hora que eu precisar entender o que ele está puxando a lista de cargos. Aí eu quero saber onde é que está a lista de cargos, eu vou aqui na setinha, lista de cargos, está aqui. Ah, então é daqui que ele está puxando. É para isso que serve, né, o gerenciador de nomes. E o quarto e último exemplo aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de informação nas nossas continhas aqui. Então, olha só, eu tenho como se fosse emitir uma nota fiscal, né? Então, tem um serviço, tem um valor de serviço, tem a alíquota do imposto, agora sim. Aí eu quero saber quanto que é o imposto devido e quanto que é o líquido. Sem o gerenciador de nomes, como que eu vou fazer? Imposto devido é igual valor do serviço vezes a alíquota. Esse é o imposto devido. Qual que é o líquido? É igual o valor do serviço menos o imposto devido, ok? Essa é a conta. Então, olha só, eu peguei uma conta bem simples para fazer, né? Imagina que você é um analista contábil, um analista financeiro, você tem várias variáveis aí para colocar dentro da sua função. É agora que o gerenciador de nomes vai te ajudar. Então, olha só, eu quero definir um nome para cada valor desse ou para cada célula dessa. Então, olha só. Aqui na célula B110, eu vou definir o seguinte nome aqui. Definir o nome. Aqui vai se chamar valor serviço. E aí é o nome que eu quero dar, né? Então, olha só. Ele se refere à planilha 1, né, que é a que a gente está aqui, célula B110. Esse é o valor de serviço. A alíquota, a gente pode fazer daquelas duas formas que eu já mostrei. Eu posso colocar um nome especificamente para a alíquota 15%, por exemplo, pode ser, ou eu posso colocar o valor aqui dentro dessa célula e nomear essa célula com o nome alíquota. Pode ser dos dois jeitos, tá? Vou colocar aqui 15,5%, que é a alíquota desse serviço aqui. Estou chutando, tá? Não sei se está certo esse valor, estou só chutando aqui. Eu vou definir um nome para essa célula. Ok? Então, essa célula aqui agora vai se chamar, olha, até já puxou, alíquota imposto, ok? Que se refere às células C110. Qual que é o imposto devido? É a mesma conta que a gente vai fazer, só que com os nomes agora. Ó, igual, valor do serviço, ele tem aqui agora, ó, valor do serviço, vezes alíquota com acento, ó, que eu coloquei, alíquota do imposto. Então, olha só, é mais fácil de ler essa função aqui, tá? Claro que é simples essa função, do que essa outra aqui que também é simples, né? B105 vezes C105. É mais fácil entender que eu estou fazendo o valor do serviço vezes a alíquota do que uma célula vezes a outra, ok? Esse aqui é o sentido. E o líquido aqui é o quê? Ah, vamos nomear também esse imposto devido aqui, né? Então, ó, definir um nome da célula D110, né? Definir um nome. E ele vai puxar aqui, ó, imposto devido. É esse nome que eu quero mesmo. Vou dar um OK. O líquido vai ser igual valor do serviço menos o imposto devido, que foi o nome que a gente deu. Estou quase na frente, estou bem na frente aqui, ó. Pronto. Enter. Então, o meu líquido aqui, a conta vai dar a mesma, tá, gente? É só a forma de você escrever aqui e utilizar o gerenciador de nomes. Outra coisa que você pode fazer aqui ainda nesse exemplo, eu posso colocar, aqui eu fiz passo a passo, né? Mas eu posso colocar toda essa conta dentro de uma célula só e entender qual que é o raciocínio lógico ali da função. Ou seja, posso ir direto aqui nessa célula B114 e falar que ela é igual a valor do serviço, é o valor do serviço, olha só, vou fazer a mesma conta, menos o valor do serviço vezes a alíquota do imposto. Concorda comigo que é a mesma lógica ali com todos os passos passo a passo, só que a gente fez em uma célula só e eu consigo entender aqui facilmente o que ele está fazendo. Ele está fazendo o valor de serviço menos o valor de serviço vezes a alíquota do imposto, ou seja, deduzindo o imposto. O resultado tem que dar o mesmo, ok? E aqui eu coloquei um exemplo simples. Agora imagina que você tem 5, 10, 15 variáveis, então você vai colocar lá, sei lá, INSS, imposto de renda, vai colocar ICMS, ISS, sei lá o que, eu não entendo muito de imposto, né? Então, imagine em todos os cenários aí que você
pode aplicar esse gerenciador de nomes, ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá bom? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, ok? Se inscreve no canal, por favor, comenta aqui se você gostou, se você já conhecia esse recurso, se esse recurso vai te ajudar, que eu acredito que vai sim, facilita bastante na organização, tá bom? Deixa um like, compartilha com o seu colega de trabalho, com o seu amigo, com quem está aprendendo Excel, e eu vejo vocês então na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!